Nós vamos conversar aqui com a doutora Clarice Petramalho, que é médica e hoje diretora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Nós vamos conversar justamente sobre o tema de incorporação de tecnologias, que é um tema duro, árduo, né? Porque a incorporação de tecnologias especialmente no mundo de hoje, onde se produz numa velocidade muito grande, né? Tecnologias novas, tudo está muito acelerado e isso é um desafio para todos os sistemas de saúde em qualquer país do mundo, né? Então nós queremos saber, no cenário brasileiro, como é que a senhora vê hoje essa incorporação. Eu acho que você pegou bem o início da coisa, é exatamente essa, né? A multiplicidade de novas tecnologias aparecendo todos os anos, todos os meses tem uma novidade, né? Isto porque é um grande nicho de negócios, né? A tecnologia em saúde é um nicho de muito lucro no mundo todo, quase $1 trilhão circulam por ano no mundo só nesta área, tecnologias para a saúde. Então escolher aquelas que são mais eficazes, mais seguras, né? Mais custo-efetivas do que a gente já tem no Sistema Único de Saúde é que é o desafio. Como escolher bem quando você tem uma enorme variedade de escolha à disposição. É como quando você vai no supermercado lotado de novidades e você vai lá com a sua compra, né? E como você seleciona o melhor para sua família, o mais relevante para você levar e o melhor uso do seu dinheiro, escolhendo as coisas mais adequadas para a sua saúde ou para a sua família. Então essa que é o desafio de todos os sistemas de saúde hoje, é lidar com esta variedade, com essa incrível existência de novidades. Novidades em medicamentos, novidades em equipamentos, novidades em vacinas, novidades em testes para diagnóstico, produtos para a saúde para ajudar a reabilitação, o diagnóstico, o tratamento de um monte de doenças, principalmente doenças crônicas. Então, fazer essa escolha não é uma coisa simples, é um trabalho complexo que envolve ciência, envolve os estudos clínicos feitos para aquelas tecnologias, e é isso que a Conitec se propõe a ver, analisar todas as demandas ou as possíveis incorporações ao SUS sob essa ótica da ciência. No caso do Brasil, é muito mais ainda importante isso, né? Fazer essa avaliação, porque dela depende a sustentabilidade do sistema. Porque temos um orçamento, né, para custear pagamento de recursos humanos, pagamento de tecnologias, pagamento de serviços, né? Então, uma coisa rouba da outra, né? Se você coloca muito recurso numa área de tecnologia, por exemplo, compra de equipamentos ou de produtos que não são tão relevantes, há de faltar recursos para desenvolvimento do sistema, ampliação do acesso, ou seja, tudo o que o sistema precisa fazer. Então, sistemas únicos de saúde ou sistemas públicos de cobertura universal, como é o caso do SUS, né, que teoricamente tudo está coberto e todas as pessoas têm direito, né? Você teria que ter realmente um sistema de avaliação de tecnologia muito apurado para que você não ponha em risco os avanços já conseguidos, né? A importância de ter vacinação para todas as crianças, atendimento de atenção primária para todas as crianças, partos de boa qualidade para as gestantes. Então, esse tipo de avanço que a gente já muito conseguiu, nós poderíamos perder eventualmente numa incorporação mal planejada, sem ver à frente quanto eu vou gastar nos próximos anos, como isso vai ficar. Então é muito importante a gente fazer isso e com essa visão, a visão da sustentabilidade. Que critérios entram nessa avaliação? Estou vendo que entra o preço, que entra a segurança. Como se poderia resumir quais são os critérios? Segurança fundamental. O primeiro ponto é segurança. O grande problema de uma inovação é que se tem poucos dados sobre ela ainda, né? Então, enquanto hoje no SUS nós temos tratamentos consolidados, por exemplo, tratamento para hipertensão arterial consolidado, né? Se o doente adere, quer dizer, se o doente faz o que o médico orienta, toma os remédios direito, muda seu estilo de vida,
Se ele é gordo, emagrece, se ele fuma, ele deixa de fumar. Quer dizer, toma as atitudes, né, para a melhoria da sua saúde. O tratamento da hipertensão, ele é estabelecido. Praticamente 100% dos pacientes vai ter um bom resultado, né? E a inovação não, a inovação a gente ainda não conhece todo o leque de eventos adversos que eventualmente possam vir a ter, ou até de benefícios que inicialmente no estudo clínico eles parecem mais valorizados, porque os estudos sempre são feitos pelas empresas que vão lançar o produto. Então, obviamente, eles procuram as melhores formas de expor os melhores benefícios dos seus produtos. Então, os produtos novos precisam ter bons estudos que garantam a segurança, como eu falei já antes, né? E bons estudos que garantam que a eficácia, ou seja, o benefício vai ser superior ao que eu já tenho, porque ele vai entrar sempre com preço mais alto, mas segurança e eficácia depende do que vem nos estudos, e muitas vezes há poucos estudos, ou os estudos não são de boa qualidade, não tem um tratamento dos vieses, que é assim, a expectativa do doente em relação àquele tratamento ou do médico. Então, a gente avalia isso, a qualidade dos estudos do ponto de vista científico e dos vieses. Dos estudos feitos pelo próprio produtor ou todos que existam no momento. Os primeiros estudos sempre, Neide, Glória, são a respeito o patrocinador faz, é ele que faz. Depois é que começam a haver estudos já feitos por universidades, por outras instituições, digamos assim, mais independentes do lucro que aquele remédio vai dar. Então a gente pode dizer que os critérios são a segurança, a eficácia e o custo-efetividade, que quer dizer exatamente quanto vai custar a mais para ter aquele benefício a mais, né? Se o remédio vai custar mais caro, ele tem que ser melhor. Se ele é melhor em quê, né? Ele pode ser melhor em reduzir a necessidade de fazer uma transfusão de sangue a cada 5 anos, por exemplo. Né? Se esse é o benefício, quanto vai custar esse benefício? Então essa resposta, a análise, a avaliação de tecnologias dá essa resposta. Sim. E ainda, finalmente, né, a gente tem que analisar o impacto orçamentário. Se eu troco o remédio que eu tenho aqui, que custa X, por um outro novo, que custa Y, quanto vai ser o impacto no SUS para toda aquela população que tem a doença para receber esse novo remédio em substituição ao anterior. Então, esse tamanho de população multiplicado pelo custo do remédio vai dizer quanto dinheiro eu tenho que ter disponível para bancar isso aí, né? E quanto vai custar isso nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, no próximo ano, para eu não correr o risco de fazer uma incorporação eleitoreira, né? Aquela uma que você incorpora com o dinheiro que tem agora, depois acaba, você fala para o pessoal, ó, acabou, né? A gente vê alguns estados, infelizmente, ou algumas cidades, fazendo incorporações assim, sem planejar, e depois daqui a pouco não há mais recurso financeiro para continuar mantendo. Você tem que pensar, uma vez que entrou uma nova tecnologia, ela vai se manter e vai ampliar. Mais chance tem de novas pessoas virem a usar ano após ano, né? Então, se você não tem garantia que ela é melhor, não vale a pena nem incorporar. Então, às vezes, não se interpreta direito o que faz a Anvisa e o que faz a Conitec. A Conitec analisa do ponto de vista do sistema. Vale a pena comprar isso? Vale a pena incorporar isso? Enquanto a Anvisa, ela raciocina do ponto de vista do Brasil. Vale a pena botar isso no mercado para que alguém compre? Para que algum médico prescreva? Né? Então é outro ponto, é como eu falava o exemplo do supermercado. Alguém autoriza que todos aqueles produtos estejam lá à disposição para serem comprados. Então esse seria a Anvisa, que diz, ó, no mercado tem tudo isso, pode comprar tudo isso. Agora nós, como SUS, vamos comprar alguma parte daquele grupo. E é isso que a Conitec faz, selecionar que parte é essa, que é melhor para o sistema público. E você falou da incorporação também por estados e municípios. Como é que funciona isso? É separado? Como funciona o sistema? Como se organiza? Teoricamente, qualquer estado poderia pôr alguma coisa por si, né? E pagar a conta, né? Isso a lei
que rege a Conitec, o marco legal da Conitec, permite que um Estado decida, sem o apoio da União, que ele vai custear um novo tratamento. Só que ele deveria se pautar pela eficácia, pela segurança, pela análise de custo-efetividade, porque mas senão... o Estado tem uma outra comissão de avaliação? Ele pode ter, também? Ele pode ter, alguns estados têm. Mas não é normal, obrigatório. Não é obrigatório? Não é obrigatório. Se ele quiser incorporar, ele pode. Só que ele vai ficar, a conta é dele, a conta não é do sistema tripartite, né? A conta passa a ser só do estado tal que incorporou. Então, no passado, antes de existir a Conitec, vários estados tinham optado por esta forma de atualizar o seu SUS particular, né? O seu SUS estadual. Uhum. E com isso criou-se um desnível. Então, São Paulo oferecia alguns remédios diferentes a mais, digamos assim, do que o Rio de Janeiro ou que Minas. E isso causa um problema, porque ou o remédio é bom e é bom para todos, ou ele não deveria ser incluído e não deveria ser incluído para todos, porque ele não tem uma vantagem adicional, ou é muito mais caro, ou não é seguro, né? Uhum. Então, atualmente os estados já estão submetendo à Conitec, nós temos muitos pedidos que a gente chama de demandas internas, né? Consideramos internas quem é do SUS, seja o federal, estados e municípios, eles podem demandar a gente estudar alguma tecnologia que eles ou implantaram administrativamente sem analisar as evidências científicas e estão pagando uma conta alta por isso, ou uma nova coisa que eles estão pensando em incorporar, mas ainda não incorporaram. Então, estado, por exemplo, o estado de São Paulo tem pautado ou que eles já puseram de alguma forma no passado, ou que estão agora pensando em colocar. E algumas são negadas, algumas são autorizadas. Se for autorizado, será para todos, para o SUS todo, em todos os estados. E se for negado, o próprio estado já não inclui, né? Porque sabe que as evidências são frágeis e tal. Então, este é o cenário de alinhamento que é muito importante, principalmente para reduzir as ações judiciais irracionais, né? Porque você sabe como é, se um estado tem mais poder, né, de econômico, mais poder, ele sofre mais ações judiciais, e uma vez que lá se começa a dar determinada tecnologia, mesmo que não tenha uma razão científica para isso, os outros estados se alastram, novas ações judiciais vão acontecer em outros estados que ainda não incorporaram, mas vão sofrer o mesmo processo. Então eu acho que esse alinhamento é bastante saudável. E, inclusive o sistema privado, se não há razão científica para incluir algo por insegurança, né, porque a segurança não é boa, por que o convênio deveria colocar? Ou por que o convênio deve colocar uma coisa que não é superior ao que já existe e custa mais caro, né? Nós somos responsáveis por gerir responsavelmente o recurso de todos. E como ordenadamente, porque esse é um processo bem complexo, né? Como é que a gente poderia explicar, ou como é que você pode resumir para nós ordenadamente o funcionamento, como se dá o processo, quem começa, passa para onde, quais são os fluxos? Eu comecei a dizer da demanda interna, então existem pedidos, então a Conitec, a comissão, ela não é proativa, ela não pensa assim, hoje eu vou analisar tal coisa, né? Ela não, sozinha ela não pensa. Ela é reativa a uma demanda. A lei diz claro que tem que começar com uma demanda. Quem pode demandar? Uma empresa que produz tecnologia pode demandar. Quem pode? Nacional ou internacional, desde que o produto tenha registro no país. Então, não se admite que se peça para incluir no sistema público do Brasil um remédio que não foi submetido à agência de vigilância sanitária do Brasil, né? Então, um remédio que não tenha, que a empresa não se preocupou, não teve interesse de registrá-lo no Brasil, ela não poderia pedir a inclusão no sistema público do Brasil, né? Então, essa é a primeira condição, digamos assim, sine qua non. Tem que ter registro no Brasil. Não pode ser um produto de teste, não pode ser um produto em estudo. Uma coisa que está sob pesquisa ainda e, portanto, os dados ainda são muito incertos. Então, remédios, produtos, procedimentos cirúrgicos que são experimentais não são avaliados pela Conitec, porque já é prevendo entrar para uma população de 200 milhões de habitantes. Não é uma coisa que você vai arriscar. Diferente de uma pessoa
que está no estado terminal de uma doença qualquer, ela pode se expor com muito mais, digamos assim, ousadia, né, a um tratamento experimental, porque ela tem muito a perder com a doença e poderia talvez ter um risco, né, ter uma chance de ganhar. Então, por isso, pesquisa é uma coisa e Conitec não lida com pesquisa. Então, primeiros 2 pontos: ter registro na Anvisa e não ser experimental. Não pode ser um procedimento que um médico inventou, mas ainda está testando, né? Nesse ponto a gente não vai colocar para uma população. Então esse é o primeiro. O segundo, que tem que ter uma demanda de alguém, seja do setor privado, que produz os remédios, produz as tecnologias, seja de uma associação de pacientes, de uma associação médica, de cardiologia, de neuro, sei lá, né, que queiram uma determinada tecnologia para melhorar o cuidado naquelas doenças, ou seja também do próprio SUS, demanda interna, que eu estou considerando demandas das áreas técnicas do Ministério da Saúde, que cuidam, né, de tudo, quanto é tipo de doença, seja infecciosa ou não, né, ou estados e municípios, que também são internos ao SUS. Então, demandas internas e externas são o que motivam o começo do processo. Aí a lei diz que tem que ter alguns documentos, ou seja, não basta pedir, eu quero remédio tal, tem que dizer, eu quero remédio tal, para a doença tal, no estágio tal, para os tipos de doentes tais, e as evidências que comprovam o meu pedido estão aqui. Então, apresentar um dossiê de evidências e um estudo econômico baseado naquela população que vai receber. Então, quem demanda já traz um estudo, já apresenta um dossiê. Então, isso a lei diz e a gente obriga que essa documentação esteja dentro do processo. Então, a primeira análise é documental. Veio o pedido está bem feito, está bem correto, trouxe as evidências de segurança, eficácia e também trouxe o estudo de custo. Então, se tudo está aí, ela passa para uma análise técnica, que nós vamos ver o que a pessoa coloca e o que existe na literatura, para ver se diverge, né? Se existem estudos que que comprovam e se existem outros estudos que falam contra e não foram colocados, porque pode haver, né? Pode haver, eu só mostro o lado melhor e deixo a parte dos problemas para trás. Então, os nossos técnicos, que podem ser internos ou instituições como hospitais de ensino, hospitais federais que trabalham conosco, parceiros, vão analisar todo esse material, levantar literatura e ver se bate, né? Se bater, ele faz um relatório inicial dizendo se as evidências de segurança, de eficácia, de custo-efetividade são quais, né? Ou seja, os analistas, me desculpe lhe cortar, os analistas não são funcionários do Ministério, podem ser consultores, alguns podem ser consultores do Ministério, mas também a gente tem muitos estudos feitos por universidades, por parceiros, né? Da comunidade científica. Da comunidade científica, e não tem uma ligação direta com o SUS, que a gente, por sinal, prefere que seja assim, para dar bastante isenção, né, na forma de fazer, de forma que não haja um comprometimento de dizer que o Ministério faz e o Ministério aprova, né? E quem seleciona esses consultores? Esses grupos todos são grupos acadêmicos, né? Universidade de São Paulo, Universidade do Rio de Janeiro. A gente procurou usar todas as boas escolas de saúde, né, de medicina do Brasil todo e principalmente as federais, estão todas conosco, e os hospitais também do próprio SUS, né, do próprio Ministério da Saúde, como o INTO, o INCA, o Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, que são hospitais que atendem os doentes com esses tipos de doenças, né. A ideia é que a gente tenha parceiros de universidades, e isso é feito na maior parte dos países. Na Austrália é assim, no Reino Unido é assim, eles usam parcerias com a academia. E o mesmo estudo é enviado para vários analistas? Não, ou é só para um grupo. Só para um grupo. O grupo tem mais que uma pessoa, analisa o dossiê inteiro, faz um relatório e vem apresentar na reunião da Conitec no dia que está marcado para ser apresentado aos membros. A ANS, a Agência Nacional, né, de Saúde Suplementar, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, o CONAS, o CONASENS, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Federal de Medicina. Então, uma ampla gama de representantes recebe esse material antes para ler, 10 dias antes eles recebem,
E no dia da reunião, o grupo que fez apresenta as evidências de eficácia, de segurança, para que o representante possa sentir a vontade de votar a favor ou contra com base. Eles podem pedir mais estudos se quiserem, eles podem pedir mais informação se quiserem, ou podem decidir preliminarmente já naquele dia que estão a favor ou contra, e aí a matéria vai para consulta pública. Então já vai com uma indicação de positivo ou negativo, e a gente faz 2 tipos de relatório. Um relatório para a sociedade, mais simples, resumido, né? Explicando qual é a matéria, para que as pessoas possam se informar e votar, e dar a sua opinião, no caso, não é nem votar. E a parte mais científica, que é mais para um médico, para um grupo que entende mais da doença, e que aí o relatório é completo, os 2 estão lá, podem ser usados, podem ser lidos por todos, mas a gente fez essa diferenciação para que haja oportunidade da população também entender do que se trata, porque se a linguagem for muito confusa, se for muito, digamos, científica, né? Às vezes pode afastar a possibilidade de uma pessoa dar uma contribuição também válida para o pessoal. Aí essa matéria fica 20 dias em consulta pública recebendo contribuições. Tem matérias que nós já recebemos mais de 3.000 contribuições no mesmo assunto, mostrando que há uma grande participação. Um grande interesse. Um grande interesse. A gente divulga por todos os meios, divulga para a sociedade médica que cuida daquela doença, divulga para a sociedade de pacientes, divulga no Facebook, procura realmente mostrar que haja muita participação mesmo. Tudo que vem é compilado, tudo isso fica à disposição para você consultar no site. Você consegue ver, tirando o nome da pessoa que contribuiu, você vê o tipo da contribuição, o que ela falou, o dado que ela trouxe. A gente procura dar muita transparência a esse processo, justamente porque as pessoas podem desconfiar, né? Podem achar que não está havendo um processo lícito, né? Um processo imparcial. Então é muito importante a transparência e a comunicação. Aí, com essas contribuições coletadas e sistematizadas, volta a matéria ao plenário, que aí faz a recomendação final. Ele fala, bom, vamos então manter a posição de favorável ou vamos mudar? Vamos manter a posição de desfavorável ou vamos mudar? E aí fecha uma recomendação final. Então a Conitec, ela não incorpora, ela recomenda. E o gestor recebe essa recomendação. Quem é o gestor no caso? A lei diz que o gestor é o secretário de Ciência e Tecnologia. Então, esse é o gestor que deve acatar ou não a opinião, que no caso é uma recomendação, né? Para incluir determinada tecnologia, sabendo que a segurança é essa, a eficácia é essa, o custo é esse, o impacto orçamentário será aquele. Com isso, ele decide, ok, vamos acompanhar, vamos acolher a decisão. E publica isso em Diário Oficial. Após esse ponto, começa outra fase, que é a fase da implementação. Porque não basta haver a recomendação e dizer ok, vamos colocar. É preciso realmente colocar, né? É preciso realmente adotar, ofertar em toda a rede, no Brasil todo, em todos os postos, em todas, né? Então, esse trabalho todo seguinte é fazer o protocolo clínico para ver o melhor uso, como será indicado que os médicos devem usar, como os doentes devem usar, né? As compras, quem é que vai comprar? É o Ministério que vai comprar e vai distribuir, ou ele vai ressarcir? O Estado compra e a gente e o Federal ressarce, né? Então, todas essas decisões são tomadas nos 6 meses seguintes. A primeira pelos gestores, uma vez que o gestor terminou do SUS... o trabalho da Conitec, de avaliação, o trabalho da Secretaria... Agora começa o trabalho dos gestores, que é como... Botar em prática, fazer todas as providências para que no final de 6 meses, após a publicação em Diário Oficial, eu tenha realmente o remédio, ou o produto, ou sei lá o que, a tecnologia à disposição do SUS, porque senão não adianta todo esse exercício, né? Seria um exercício fútil você analisar e não incorporar. E quanto tempo leva todo esse processo? O processo de análise
Tem um período determinado por lei de 180 dias e em casos especiais pode até mais 90 dias além para estudar todas as possibilidades, todas as repercussões, as consequências éticas, econômicas de uma incorporação, né? O período de análise, só para esclarecer, vai desde a apresentação da demanda até a emissão da recomendação. Isso, até a publicação em diário oficial. Até a publicação. Aí, uma vez publicado, mais 180 dias são contados para os gestores. Então, às vezes, vai ter que ter acordo na tripartite, tem que ter acordo com os estados, com os municípios, como é que vai criar a estrutura para que aquilo realmente seja oferecido, né, na prática. Então, muita gente pode achar que é um longo tempo, mas não é. É um tempo bastante curto se você imaginar o tamanho do Brasil e todas as necessidades que são precisas para que, não só para que o remédio esteja lá, mas que ele seja usado de forma correta. Porque um remédio usado de forma incorreta faz mais mal do que bem e não é esse o interesse do SUS, né? Então, e o que ocorre com a tecnologia anterior? Ou seja, essa tecnologia que passa a ser incorporada desloca ou elimina uma às vezes desloca, mas por incrível que pareça, né, em muitos casos elas se somam. Porque, em geral, eu estou tratando de doenças crônicas. Doenças que o remédio ou a tecnologia, ele é um auxiliar, mas ele não cura. Então, não se espera que uma pessoa seja curada da hipertensão com o remédio. Você controla a hipertensão, você controla o diabetes com medidas medicamentosas e não medicamentosas também, de estilo de vida e tal. Mas não se imagina que alguém vai se curar e, portanto, vai poder voltar a não usar remédio algum. Então, um remédio, em geral, ele se soma a outro. Então, é difícil você dizer que eu vou desincorporar. Ou porque só um grupo que falhou a um tratamento inicial que vai ser candidato ao segundo tratamento mais inovador, digamos assim, ou porque eles se somam. No câncer é muito comum isso. Você junta mais um remédio na quimioterapia. Você já tinha 2, agora você passa a ter 3 juntos, porque os estudos mostraram que dá mais eficácia, ou seja, dá mais sobrevida você juntar 3 do que deixar 2. Então, raramente a gente consegue eliminar, né? Mas quando consegue, a gente já faz a exclusão da tecnologia no mesmo momento. Então, por exemplo, é substituição de A por B. Então, se eu incorporar B, naturalmente eu excluí A. Então, aconteceu isso na hepatite. Na hepatite C, nós vamos incluir remédios e vamos retirar remédios velhos. Remédios que mostraram um perfil pior de eficácia, de segurança. Então, eles vão sair para dar lugar aos outros. Mas, em geral, não é assim, não. Em geral, se somam tecnologias, o que faz com que a saúde vá encarecendo em todo mundo e a cada dia. Exatamente. E essa pergunta eu faço justamente porque eu imagino que para o público em geral seja difícil entender, né? Porque se eu tenho algo que é mais eficaz, por que conservar aquilo que é menos eficaz, né? Se imagina que deveria substituir e sair aquele, ou seja, quais são os critérios no final das contas para manter e não eliminar tecnologias quando eu incorporo uma tecnologia nova? Não só pensando em medicamento, mas medicamento é o mais que aparece, né? É diferente porque, já falei no comecinho, a inovação em geral tem poucos estudos sem interesse, né? Ou seja, sem conflito de interesse. E sempre existe uma incerteza quanto às novidades, né? Uma inovação sempre traz no bojo uma incerteza maior. Então é comum ou você incorporar para um grupo que já falhou a tratamentos, numa tentativa de recuperar esse grupo, com a vantagem de que, sendo um grupo menor, o impacto orçamentário é menor também e vai correr risco maior, porque existe uma incerteza maior, aquele paciente que já tentou o tratamento convencional, o tratamento habitual e não teve bom resultado. Então, é um jeito da gente entender a situação, porque a incerteza sempre existe, como bem você lembrou, né? É importante saber que os estudos clínicos são limitados no tempo.
Então eu sei que em 12 semanas acontece isso, mas eu não garanto que esse benefício vai se manter por anos. E muitas vezes o doente crônico precisa tomar remédio de pressão por 30 anos, por 20 anos, por 10 anos. E será que os eventos adversos não aparecerão? Será que a eficácia continua se mantendo? Então, esse tipo de pergunta não respondida, a gente só vê depois, né? Então, em geral, é essa a posição de uma inovação para a gente. Num nicho, para um grupo de pacientes que, de alguma forma, não teve resposta, né? Pelo tratamento convencional. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo preocupada com essa coisa crescente, entra e como é que sai, porque os custos estão aí e quais são os critérios. Então, só uma última pergunta para entender. Faz muito sentido isso que você está explicando agora, mas passado um tempo, ou seja, a comissão volta à lista para fazer, vou usar um termo como uma limpeza, digamos assim, ou seja, para ir atrás e ver o que se pode excluir, o que não se tem mais necessidade. Existe essa é a ideia. Tipo de medicamento? Tendo havido uma negativa, a gente revisita o tema no futuro, porque mais estudos aparecerão. Então, uma coisa que eventualmente foi negada no primeiro momento, porque havia poucos estudos e ainda a incerteza era muito grande para a gente assumir no sistema público brasileiro, eventualmente 3, 4 anos depois pode ter novos estudos, pode se consolidar o benefício e ele vir a ser incorporado. Por outro lado também, alguma coisa que se incorporou precocemente, ainda com os estudos só clínicos feitos pelo fabricante e que depois os estudos seguintes demonstraram que a eficácia não era tão boa e os eventos adversos são ruins, podem motivar uma retirada. Então, isso aconteceu, por exemplo, com os remédios da hepatite C, né? Os eventos adversos que apareceram na vida real foram maiores do que os eventos adversos que os estudos diziam que nós teríamos. Esse tipo de constatação fez com que a gente ascendesse para um outro grupo de remédios, saindo fora do grupo anterior, porque os eventos adversos eram grandes, intoleráveis e, portanto, pesavam contra os doentes. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro vendo isso. E fazemos também uma outra atividade que é bem interessante, que chama monitoramento do horizonte tecnológico. Algumas áreas, alguns nichos dão mais dinheiro, são mais comercialmente ativos, como doenças que são crônicas, doenças que não curam, né? Como câncer, doenças como AIDS, né? Então, as empresas procuram fazer inovação nesses nichos, porque são nichos mais rentáveis. Então, nós estudamos o horizonte, quer dizer, o que está sendo estudado no mundo para aquela doença, principalmente para doenças que não têm uma boa... O tratamento atual ainda não é 100%, não resolve. Então, tem um espaço para inovação. Então, a gente estuda e faz esse monitoramento junto com agências no mundo inteiro que fazem monitoramento de horizonte. O que está vindo? As doenças raras entram também nesse horizonte? Sim, as doenças raras, em geral, não têm tratamentos ainda estabelecidos e tem muita pesquisa acontecendo, mas a gente ainda não tem o produto, muitas vezes, no mercado. Mas a gente já antecipa estudando o que está por vir e talvez até se antecipando no sentido de saber que daqui 2, 3 anos nós vamos ter um novo remédio, um novo produto, um novo procedimento para a doença. Então é bacana estudar esse monitoramento também. Então, a Conitec, na verdade, é nova, né, digamos assim, em relação ao SUS. Qual é o balanço? Eu sei que vocês fizeram um balanço, né? Exatamente. Qual é o balanço da atividade da comissão até hoje e qual a contribuição dela nessa incorporação no SUS? A Conitec, nós fechamos um ciclo ano passado, né? Então resolvemos fazer todo o balanço de quantas demandas recebemos, quantas demandas nós terminamos, concluímos, aprovamos, não aprovamos. Tudo isso está no balanço que está no site, né? O site da Conitec. E o balanço está aqui, né? O balanço está aqui até o final do ano de 2014. Então aqui tem todas as demandas que a gente analisou, o que a gente aprovou, o que a gente não aprovou, mostrando, dando satisfação à comunidade, né?
do que está sendo feito. Um bom indicativo que isso a comissão serve para atualizar o SUS, modernizar o SUS e não para impedir a entrada de novos produtos, é que a gente incorporou 3 vezes mais do que incorporava anualmente antes da Conitec existir, mostrando que ele é eficiente para isso, que está conseguindo analisar e incorporar coisas, né? Coisas que podem ajudar a vida das pessoas, dos serviços e tudo mais. Então foram mais de 400 demandas que vieram para a gente nesses 3 anos e um pouquinho. De que categorias? Mais ou menos meio a meio, externas e internas, mais ou menos meio a meio. Mas remédios, da natureza, remédios? 62% é remédios, contra 40% que junta tudo, procedimentos, exames, equipamentos, tudo mais. Então o medicamento bate, né, em geral. A gente incorporou mais de 100 novas tecnologias nesse período ao SUS e negou por volta de 60 e poucas. E algumas ainda estão em análise, estão no processo de avaliação, né? Então tudo isso você vai encontrar. Tem as exclusões também? Tem poucas exclusões, mas tem também marcado, são poucas, menos de uma dezena delas. Às vezes um CID, às vezes um remédio, mas é mais incomum do que comum, né? Principalmente numa comissão nova que está começando. Mas como a ideia é revisitar, muitas vezes no futuro, né, esperamos ter mais exclusões do que temos atualmente, mas já houve um número maior de exclusões do que tinha. Então aqui também nesse pequeno folhetinho, né, da Conitec, essa é a marca, né, o site aqui também está, né, gov.conitec, aqui eu tenho todos as reuniões feitas, né, as contribuições recebidas. Nós fizemos mais de 100 e poucas consultas públicas, com mais de 10 mil contribuições recebidas. Então é um trabalho bem forte, né, mostrando uma vitalidade importante, à altura do Sistema Único de Saúde, que também precisa avançar, né, na seara das doenças crônicas, que é o desafio nosso para os próximos tempos. Exato, a mudança do perfil epidemiológico. Ou seja, para o futuro, o que a Conitec está visualizando tem algo de... Esse balanço consolida a atuação da Conitec ou indica modificações ou coisas que deveriam ser ajustadas ou revistas? O principal ajuste e o principal desafio é fazer com que tudo isso seja, que não se faça uma recomendação por fazer, né? A recomendação, se por incorporar, ela tem que ter um reflexo na vida das pessoas. Tem que entrar uma nova tecnologia, né? Você vê no mundo várias agências que só recomendam, mas não estão ligadas aos governos e, portanto, não conseguem fazer com que isso vire uma política pública. Porque não adianta nada você fazer apenas pela ciência uma avaliação, publicar, e isso não refletir numa melhoria do serviço de saúde. Então, fazer essa ligação é super importante. Então, o grande desafio nosso agora é construir a recomendação e depois o protocolo da doença como um todo, em que lugar do tratamento de uma doença aquela tecnologia entra, para não deixar isso vazio. Você vai ver muita ação judicial que pede um remédio para o doente, só isso. Mas não está pensando na doença como um todo, nos estágios da doença e em que momento essa tecnologia ajudaria no cuidado como um todo daquela doença. Então a gente tem que construir esse caminho, que é o caminho da linha de cuidado, a tecnologia ajudando, mas não sendo ela o protagonista principal. Ele é importante, mas ele não é o ator principal. O ator principal é o doente e o serviço de saúde, que vão fazer um pacto de se cuidar, né? E se não tiver isso, ter tecnologia apenas não vai melhorar, não vai dar qualificação para esse tratamento. Agora, se eu conseguir fazer essa ligação e monitorar o que está acontecendo na ponta, né? Incorporamos um novo remédio, um novo tratamento para tal doença. Como mudou ou não o perfil do tratamento dessa doença, das pessoas que têm essa doença, o que isso refletiu. Então, fazer esse monitoramento inteiro, né, é o grande desafio. E o outro grande desafio é a comunicação. A comunicação, porque nós lidamos com coisas epidemiológicas. É diferente dizer assim, eu tenho uma vizinha que melhorou com tal remédio.
como provavelmente você tem uma vizinha que foi no benzedor e melhorou também. E como provavelmente você teria uma vizinha que foi no centro espírita, essas coisas não entram. A saúde de uma pessoa não entra nessa análise. A gente faz uma análise de população, né? Então, se não há estudos, não dá para a gente tirar essa incerteza. Então, como comunicar isso para a população entender os critérios que estão sendo usados, né? E como isso tem que ser assim, porque eu não estou tratando da saúde sua, estou tratando da saúde de uma população. Esse tipo de entendimento tem que ser passado. Então, comunicar e dar espaço para a participação social é o ponto principal de qualquer avaliação de tecnologia em qualquer lugar do mundo. Porque a primeira dúvida que o cliente terá é dizer assim, o governo não colocou tal coisa porque ele não quer gastar. Então, esse tipo de raciocínio simples, né, desqualifica o processo. Então, é preciso que se entenda o processo para dizer por que entrou e por que não entrou. E que eventualmente pode fazer bem para uma pessoa, mas não vai entrar no sistema como todos. Tudo que tiver registro está valendo. Tudo que tem em outros países também está valendo, né? Então não é assim que a epidemiologia pensa. Então, fazer essa comunicação e fazer o elo de conseguir alimentação, né, receber informação da própria rede do SUS é o grande desafio para os próximos anos, eu acho. Então, justamente esse tema tem muito a ver com a judicialização, como ela tem sido praticada no SUS, né? E tem a ver também com o papel do Ministério Público, que estamos querendo especial interesse agora em focar nisso. Então eu lhe pergunto, qual seria a sua mensagem para o Ministério? Como a Conitec poderia falar do papel do Ministério Público nisso e da própria judicialização? Então, o ponto de vista é diferente, né? O ponto de vista é diferente. Eu falava que nós trabalhamos para atualizar o SUS como uma política de saúde, uma política para uma população, não para uma pessoa. E muitas vezes o que vem numa ação judicial é o interesse de uma pessoa, né? E muitas vezes pouco qualificado. Se pede um remédio para alguém, mas nós não conseguimos saber se existem outros tratamentos que a pessoa fez, que tipo de doença exatamente ela tem, por que ela está precisando desse outro remédio. Então, esses detalhes não vêm muitas vezes na ação. Então, o primeiro ponto para os magistrados é mostrar que o SUS está ativo, que a gente não está tranquilo, né? Sem tomar a frente, sem tomar providências em relação à análise das inovações. Então, eles têm que ter noção do processo que se faz para perceber que existe muita atividade sendo feita para analisar as melhores escolhas para o SUS. Não o contrário, que se está omitindo, né, que se está omitindo dos pacientes novos tratamentos que poderiam ajudar a saúde deles. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós não somos proativos, né? A gente não tem, como o próprio Ministério Público também não é, né? O Ministério Público também não é proativo. Ele recebe uma demanda. Então, nós também recebemos uma demanda. Se recebemos a demanda, nós faremos toda a avaliação completa até o final, mostrando eficácia, segurança, problemas eventualmente com papéis que não tenham sido entregues, tudo isso transparentemente será informado e é informado no site. Por outro lado, a gente também responde perguntas do Ministério Público o tempo todo. Se tal remédio, se tal tratamento existe no Brasil, se tal tratamento está disponível, se existe um tratamento alternativo, tudo isso a gente responde procurando evitar que se judicialize quando existe o remédio, o remédio pode ser, o paciente pode ser muito bem tratado com os remédios que nós temos, as alternativas existentes. Então, com isso, eu acho que a gente constrói uma confiança mútua, né? Porque o Ministério Público muitas vezes está preocupado com uma pessoa e nós estamos preocupados com uma política pública. Então, nada mais justo do que a gente trocar informações para que não se criem ações civis públicas extrapolando para uma população um problema que é de uma pessoa, né?
esse problema de uma pessoa é de uma pessoa, não é da população. E a análise nossa é epidemiológica. Então, eu acho que perceber que há trabalho, que não há omissão, perceber que há transparência e há comunicação, perceber que o remédio não é um bem em si, ou a tecnologia não é um bem em si, mas ela compõe um tratamento, né? E que o doente tem a parte dele também. Se ele não aderir, se ele não faz, não adere às recomendações que o médico tem, né? Você tem DPOC, por exemplo, tem um problema pulmonar, e você continua fumando, provavelmente você não está ajudando a sua saúde, né? Então, todos esses detalhes, não adianta só trocar o remédio, né? Não adianta só dar a última novidade, porque não existe milagre nessa coisa. Então, ou você adere, e então o doente e o médico tem muito a ver, a equipe de saúde e o doente tem muito a ver com esse resultado favorável, né? Então, o Ministério Público tem que entender essas nuances, tem que entender como o Sistema Único está organizado. Em algumas áreas, como na área hospitalar, na área de oncologia, nós não pagamos item a item. O SUS não paga cada remédio que tem ali, ele paga um pacote, uma APAC, uma autorização de procedimento de alto custo, que inclui a cirurgia, tudo que está dentro dela, ou inclui uma quimioterapia, tudo que está dentro dela, né? Então, esse tipo de coisa, para um doente, o hospital pode ter lucro. No outro doente, ele pode ter um prejuízo, entre aspas, mas um pelo outro, as coisas são sustentáveis, que mostram que ninguém pediu descredenciamento, que as coisas estão andando. Então, principalmente em áreas hospitalares e área oncológica, o ressarcimento não é ponto a ponto. Então, teoricamente, tudo que existe no mercado poderia ser usado, desde que o médico e o doente, né, se acertem em termos de necessidade do doente e possibilidade do doente receber aquele remédio que ele pode ter uma intolerância, pode não poder receber, né? Então, esse tipo de coisa, entender o sistema é importante. Entender também que há áreas da medicina que ainda não tem respostas 100%, né? Algumas doenças a gente ainda não conseguiu decodificá-las e estabelecer tratamentos eficazes. E a morte vai acontecer, a doença não melhora e não seria um novo remédio em pesquisa que iria mudar o cenário. Embora que a pesquisa tenha seu lugar, mas não num sistema de saúde estabelecido, né, para o país todo. Você colocar uma droga, um tratamento em experiência, não teria o menor cabimento. Então, a pesquisa é a pesquisa e o que tem evidência comprovada, aí então vai para o sistema. Então, se o Ministério Público se debruçar sobre o problema da saúde, ele vai perceber que é muito mais complexo do que dar o remédio A para o doente B. E que a judicialização, muitas vezes, ela não ajuda e ela pode ser até causar malefícios ao paciente, porque a segurança daquele novo remédio não está estabelecida e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ou seja, é um jogo em aberto que o doente pode só ser prejudicado. Então, eu acho que nesses 4 anos a gente teve tanto contato com os agentes do direito que esta conversa já está sendo mais fácil, já está sendo mais entendida, né? Tanto com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, como com os magistrados. Há uma linha direta com os juízes, que a gente responde e-mails deles em poucas horas, justamente para que eles possam instruir os processos com mais rapidez e ter decisões mais acertadas. E a gente vai implementar cada vez mais isso, o contato entre nós, né, o grupo da Conitec, do DGITS e os agentes do direito, porque eu entendo que ambos estão com o mesmo objetivo, de ajudar o paciente. Mas, às vezes, os métodos não nos ajudam a trabalhar em conjunto. Eu acho que é mais isso aí. Muito obrigada, doutora.